Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, abrindo essa semana, as últimas semanas, penúltima semana, né? Do final de ano, estamos chegando perto do Natal, o Ano Novo também. Mas hoje é um dia muito triste, né? Muito pesar para nós, para os amigos, para Porto Alegre, para a cidade de Porto Alegre, com a perda de um grande amigo, um grande investidor, o Chiquinho, né? Chico Tasca, do Barranco, que nos deixou nessa madrugada de hoje, um mal súbito, um infarto fulminante, acabou nos tirando o convívio desse grande amigo, grande pessoa. Então, nosso programa de hoje, até porque tem que ser feito, né? Então fica a homenagem ao nosso Chico, aonde ele estiver. É porque esteve várias vezes aqui na nossa bancada, esteve junto conosco, sempre nos acompanhando, sempre nos apoiando. Então, sentimentos aí a todos os amigos, né? A toda a cidade, Porto Alegre, aos familiares, aos filhos, ao Elcio Furini, que é o sócio do Chico, né? Então fica aqui a nossa homenagem e os nossos sentimentos pela perda desse grande amigo, grande profissional, uma pessoa que fazia muito pela cidade, né? Sempre de maneira atenciosa, de maneira alegre, recebendo a todos no Barranco. Mas a vida segue e ele fica na história e fica na nossa memória. Bom, tivemos rodada do final de semana com vitória do Internacional, assumindo a 4ª posição aí, a despedida do D'Alessandro, né? Último jogo do D'Alessandro. E o Grêmio ficou no empate. O Grêmio parece que sentiu realmente aquela eliminação contra o Santos da Libertadores da América. O Grêmio muito ferido e não fez uma grande atuação, não. Longe disso, ficou no empate aí contra o Sport Recife. Mas o Grêmio tem na próxima quarta-feira mais uma decisão, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, manda sua mensagem, sua crítica, interagindo e também compartilhando. É importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora, 2 anos e meio no ar, emissora jovem, né? Mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente sobre a dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos de GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Parabenizar o GBOX também, né? Por ganhou um prêmio, mais um prêmio nacional, são tantos prêmios que o GBOX, né? A seguradora, que tem referência também e atuação nacional. Então, parabéns aí ao presidente, a Ana, enfim, toda a direção do GBOX por essa premiação, sendo escolhido aí o melhor do ano. Nossos Dois Toques também para a Senai. Está enrolado para estudar? Desenrola. Faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com Edu Pesce, grande Eduzinho. Como é que é, gente? José Avelini, o homem da revista Gol. É gol! É gol, sempre gol. Eu quero aproveitar a oportunidade e deixar o meu abraço solidário a uma pessoa querida, amável, o Chiquinho, que veio a falecer hoje. O Chiquinho é uma figura espetacular. Eu tive o prazer de conhecer o Chiquinho há muitos anos. E o Chiquinho sempre foi uma pessoa de uma generosidade espetacular. Um carinho especial, um trato comigo, com as pessoas, com o Cadu, com todos os amigos do futebol. Sempre foi uma pessoa maravilhosa. Então eu quero deixar um abraço solidário ao seu filho Rodrigo, à sua família toda. Abraço forte, muito triste por nós termos perdido o Chiquinho. Hoje foi o dia que eu me emocionei, chorei muito no velório do Chiquinho.
Então eu quero, mais uma vez, me reiterar meu abraço a toda a família, deixar meu abraço solidário ao grande Chiquinho. O Chico é daquelas pessoas que partem, está em outro plano, mas fica sempre na nossa memória e no nosso coração. Completando a nossa bancada, hoje, olha, de volta, depois de longo tempo ausente, né? Eu digo que ele é o cidadão do mundo, ele está aqui, está em Portugal, está no interior, né? Gustavo Schmidt, nos dando a honra e o prazer de estar aqui conosco hoje. Grande Cadu, que alegria, uma satisfação estar aqui com essa bancada. Infelizmente, num dia triste para Porto Alegre, triste para o Rio Grande do Sul, que o Barranco é um ambiente de tradição. Eu até diria que, né, como é que é, subindo e descendo a Protásio, né? Ponto de Porto Alegre. Hoje o Chico sobe, se despede, mas vai deixar a sua marca, né? A marca de quem sempre nos recebeu lá com tanta alegria. Eu lembro que em várias ocasiões nós ligávamos ao Chico, prepara aí uma mesa para 20, para 30, para 40, que ganhamos uma competição. Aquela história, né? Primeiro tem que ganhar para depois planejar alguma coisa. E chegávamos lá, estava todo o ambiente já pronto, esperando. Enfim, né? O Chico vai deixar muitas saudades. Enfim, uma figura marcante na vida da cidade. E Cadu, estar aqui no final de ano, um 2020 que eu sinceramente não vou sentir saudades nenhuma, né? Acho que é um ano trágico, um ano pesado, mas também um ano de muitas mudanças e muito aprendizado, né, na vida. Espero que 21 aí nos traga coisas novas, né? Coisas novas e mais leves. Coisas boas, né? Coisas boas, né? Coisas boas, realmente. Que a gente consiga... Que alegria, Cadu, estar aqui, fechando mais um ano, que na verdade é um ano do calendário, porque no ano do futebol o ano não vai terminar. É verdade. Não e para vai fechar esse ano, Gustavo, como é que o Grêmio pode fechar esse ano? Teve aí essa desclassificação, né? E de maneira, olha, surpreendente até, essa goleada que o Grêmio sofreu para o Santos, mas a vida segue. Só que o Grêmio está ferido, o Grêmio sentiu, gente, e não poderia ser diferente, né? O Grêmio demonstrou isso aí no jogo contra o Sport Recife, teve uma atuação apática, ficou no empate, acabou chegando aí a um empate pela penalidade que existiu, indiscutível, né? Mas longe de ser aquele Grêmio que já não tinha sido contra o Santos também. Tá? Na verdade, Cadu, só serviu para a invencibilidade, né, dos últimos jogos, esse resultado 1-1, porque não mostrou nada, na verdade, não mostrou, não entusiasmou, pelo contrário, o Grêmio se ressentiu muito do resultado e a torcida está muito desconfiada, né? Agora nós teremos esse jogo que é uma decisão, dois grandes do futebol brasileiro, duas escolas tradicionais, dois tricolores. Eu espero que se repita lá o 1981, né? Que o Grêmio atropelou, passou por cima daquela seleção que era o São Paulo. Mas, enfim, são outras épocas, outros atletas, outro ambiente. Nem torcida teremos, né? Nem o fator local vai fazer diferença. E isso também tem equilibrado tudo, né? Você coloca um Bahia no Maracanã jogando de igual para igual, fazendo um jogo que, por um detalhe, não vence o Flamengo lá. Enfim, e isso deve ser a mesma coisa. Agora é Grêmio São Paulo. Né? O futebol, de uma certa maneira, que eu tenho dito aqui, durante todo esse ano, às vezes são momentos, um campeonato brasileiro já demonstra isso, a equipe sempre tem altos e baixos, não consegue manter sempre aquele mesmo aproveitamento, mas esse ano está mais atípico ainda, né? Ou seja, tu tem momentos bons, tem momentos ruins, o Grêmio teve um momento ruim, teve um momento bom, né? O torcedor passou a confiar e agora, em função dessa desclassificação, esses dois jogos contra o Santos, esse jogo com o Sport, passam, né, o torcedor a duvidar do Grêmio, do que o Grêmio pode fazer. Mas é que eu tenho dito, isso serviu para o Internacional e serve para o Grêmio também. Se fez mais e fez bem, né, se o momento agora não está sendo, pode voltar a fazer. Agora as razões, as circunstâncias, o porquê que não está fazendo, aí evidentemente que internamente a direção deve saber. O Paulo Luz, inclusive, deu uma declaração forte, a gente tem aí, vai acompanhar depois, uma declaração muito forte em relação, né, já criticou a imprensa sempre é culpada de tudo, né? Mas serviu tudo isso para o Paulo. Mas vamos ver, embora o Grêmio tenha jogado o segundo tempo todo, né, com 10 homens com a expulsão do Kahneman.
Vamos ver os lances da partida aí, enquanto a gente analisa, né, esse empate do Grêmio ontem, sábado, melhor dizendo, e um Grêmio que tem essa preocupação aí, possibilidade de chegar ao título da Copa do Brasil, vai enfrentar nada mais nada menos que hoje o time que é o líder do Campeonato Brasileiro. E um gol de contra-ataque, um gol que saiu lá do campo do Esporte. E muito cedo, né? De novo, né, Cadu? Muito cedo. Né? A exemplo, tu tinha. Não tão cedo como foi o gol contra o Santos. Não, né? que o gol contra o Santos é uma coisa. Ali 11 segundos, uma coisa. Aos 11 segundos, realmente é algo que, né, por mais que se procure algum tipo de explicação que queira se dizer, né, Não tem explicação. é muito difícil, né, e certamente isso pesou bastante, né, sobre o resultado que acabou acontecendo. Esse resultado contra o Sport é por causa do momento do Grêmio, né, porque nós vamos concordar que jogar lá sempre foi ruim, né. Não vamos. Né? Não é uma granalização, mas Claro. o Internacional venceu esse Sport lá por 3-0. Não, Cadu, Esse Sport tinha vencido do Grêmio aqui na Arena por 2-1. Pois é. É assim, tu vê como agora a gente, se nós formos pegar retrospectos, vai ver que, ok, sempre teve prevaleceu um pouco a qualidade, obviamente, dos clubes da dupla Grenal aqui, mas jogar lá nunca foi bom. Não, claro que não. Nunca foi um ambiente, mesmo não tendo torcida, né, a gente sabe, a temperatura é ruim, tem algumas coisas que... E aí, lógico, pega o time que vem, né, de uma certa forma apático, né, pelo que aconteceu, pela maneira com que aconteceu. Acho que o Grêmio o Grêmio ficou ferido. O Grêmio tá ferido. Exatamente. Ele realmente acusou, né, e é normal e é natural, né, é lógico que um time do tamanho do Grêmio precisa passar por cima disso, né, precisa ter um resultado adverso e entender que dali 2 dias, 3 dias tem que recuperar. Mas também, né, tem que entender, foi muito difícil, essa perda do Kahneman para mim, eu sempre disse, o Kahneman para mim é um dos principais jogadores que existe no elenco do Grêmio, né, obviamente cada um nas suas qualidades e nas suas posições, mas o Kahneman sempre tem um atleta como faz a diferença dentro de campo, então é ruim. Mas o Grêmio lá atrás, no início do Brasileirão, também vinha tropeçando, né? E aí o Renato até usou aquele termo que agora, obviamente, acaba servindo de muitas vezes de meme aí, que era a história, não, daqui a pouco o avião decola, né? E agora... Zera tudo agora. Eu penso o seguinte, o Grêmio, no jogo de quarta-feira, se o treinador colocar os jogadores titulares, colocar o Kahneman, jogar na ponta direita o Ferreirinha, e eu ainda acredito que o melhor ainda do time é o Cortez, se jogar o Cortez, aí eu acho que nós podemos tirar a prova dos 9. Porque se o Grêmio vier a perder e não passar pelo São Paulo na outra semana, ou é outra semana depois, né? Dia 30, o jogo de volta. Eu acho que terminou o Grêmio. Se o Grêmio não passar pelo São Paulo, eu concordo que aí eu acho que terminou a era Renato. A temporada ficará comprometida, dificilmente o Grêmio vai passar de um G4, né? Vai lutar muito daí para disputar o G4, infelizmente. Vai ser um páreo duro, se nós não conseguirmos, né, um bom resultado, isso vai acabar afetando. O São Paulo está num momento muito bom, né? Está num momento especial, mas a gente também sabe que o São Paulo, ao longo desse ano, né, dessas competições, também teve desclassificações. Nos mata-matas, o São Paulo não teve bom desempenho. Teve jogos sofríveis. Que o São Paulo tem algumas características. O São Paulo é um time que cansa muito no segundo tempo. É por causa da intensidade, O Santos, o Grêmio foi surpreendido pelo Santos. O que me chamou a atenção, Gustavo, e aí evidentemente que todos os gremistas, foi o fato do Grêmio ter sido surpreendido aqui e não ter tirado proveito em lição nenhuma e foi da mesma maneira surpreendido no segundo jogo, no jogo da volta. O jogo contra o São Paulo é outro jogo, é outra maneira de jogar, né? Mas essa pressão vai pesar muito em cima do Grêmio também, exatamente com essa que tu falou. Olha, termina o ano. Né? O Grêmio estava em 3 frentes, está em 2 frentes ainda e tem toda a capacidade de passar pelo Santos e chegar ao título. Sabe que ao longo dos anos, aí, convivendo um pouco mais perto, né, do futebol, eu comecei a observar o seguinte. Só para corrigir aqui, por isso que é bom o telespectador, né? Foi 5-3 no primeiro turno, na realidade. O Inter venceu o Sport lá por 5-3. 5-3. Eu tenho observado o seguinte... Obrigado, Luiz Malman. Quando você tem 2 times, Grêmio e Santos, por exemplo,
onde você tem um Grêmio, que é um time, um elenco mais conhecido, mais rodado, com maior visibilidade, e um Santos com jogadores jovens, sem nenhum, tirando o Marinho, que está longe de ser um craque de bola, mas é o jogador mais conhecido o que do desponta. elenco. Tu né? acha que o Grêmio... Tu acha... O que eu começo a observar é o seguinte, o adversário que tem um nível de expectativas abaixo, contra um grupo de maior visibilidade, estuda mais, o jogador os movimentos, as articulações do campo já são mais conhecidas. E tem que minimizar o erro, né? Me parece que é mais fácil do treinador, do adversário, preparar melhor o time. Já Grêmio e São Paulo, eu diria que o São Paulo também começa a ter um elenco de visibilidade, um elenco em que o Grêmio é mais fácil você trabalhar porque você tem mais histórico do que aqueles meninos do Santos. Não tem nenhum jogador estrela, né? Não tem uma estrela. Mas é um time, é um time que oscilou. O seu técnico, o Diniz, ele quase caiu. Teve para cair. Aí houve uma convicção por parte da direção e o time passou a ser outro. Agora, se nós compararmos, ou seja, em termos de elenco, o Grêmio e o Santos, o Grêmio é superior ao Santos. O Grêmio é superior ao Santos. E cada vez eu observo que o time inferior, ele trabalha mais o detalhe do jogo. Por incrível que pareça. E não é um demérito do clube, né? Que tá Claro. É natural uma certa... Né, não é soberba, mas assim, o outro adversário inferior se preocupar mais. E eu acho que Grêmio e São Paulo as coisas se neutralizam. Grêmio e São Paulo eu entendo que são elencos nivelados. Muito são nivelados. Então, Nivelados. Está aberto em relação ao amor. Nivelados. O que o Grêmio tinha, eu entendi que o Grêmio o Santos foi melhor? Foi melhor. Né? O nó tático que o Cuca deu em cima do Renato é indiscutível, mérito do Cuca. Agora, o Grêmio tem um elenco superior ao Santos e não conseguiu superar. E tem um esquema tático e o Grêmio está inserido dentro de um contexto futebolístico de uma armação que já vem há muito tempo e o Grêmio não desaprendeu isso. Algumas peças não estão funcionando, mas a essência do futebol do Grêmio ainda, para mim, é melhor. E talvez seja a melhor ainda do Brasil. Voltando ao que eu havia dito... Isso tem uma questão, um diferencial aí em relação ao Grêmio. É evidente que o Grêmio, né, vai querer e quer vaga direta na Libertadores, mas o São Paulo não. O São Paulo está bem perto do título. O São Paulo está bem perto do título. Já está com a vaga garantida na Libertadores. O São Paulo está perto do título, na minha também. opinião. Ou seja, só um desastre. Mas é que o São Paulo está numa... Eu sei porque eu tenho um grupo de amigos, né, na minha época de marca esportiva, todos são lá de São Paulo. E aí tem São Paulino, tem palmeirense, tem santista, tem de tudo um pouco ali. Né? E qual é a bronca dos caras do São Paulo? É que todo mundo diz o seguinte, o meu filho já nasceu, está fazendo aniversário de novo, eu não vi o São Paulo ganhar nada. Mas né? Eu já tenho não sei o quê, vocês lembram quando nós fizemos tal evento? Pois foi a última vez que o São Paulo ganhou alguma coisa. Então assim, isso também está dentro do São Paulo. Está mexendo com isso está ambiente. mexendo com o São Paulo. Se a gente observar, claro, o time hoje responde muito pelo que faz o treinador, óbvio. Né? Mas se tu olhar o entusiasmo, a força com que o time do São Paulo... brasileiro. Né? Exatamente. Não, claro que a Libertadores... Eles estão jogando a Libertadores assim, te dá morrer. a grande possibilidade de disputar o Mundial. O presidente Romildo e o Renato, no início da competição, foram bem claros. Não, a prioridade, nós queremos o Campeonato Brasileiro. Queremos o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Grêmio recentemente foi campeão de Libertadores, é tricampeão de Libertadores. O Grêmio é campeão, 4 títulos da Copa do Brasil, 5 títulos. O Cruzeiro tem 6, 5 títulos. Então, só que as coisas depois andaram de maneira diferente e é evidente que tu vai priorizar as Copas, né? Como é o caso do Grêmio, que foi na Libertadores e agora também no Campeonato Brasileiro. Mas lá atrás, tanto o presidente como o técnico, não, nós queremos o Campeonato Brasileiro. Exatamente porque recentemente... E o Campeonato Brasileiro, quantos anos que o Grêmio não tem? Como o Internacional também. Estou falando do Grêmio. O Internacional é muito mais ainda. O Internacional são 40 anos. O Grêmio qual foi o último? Foi 80? 96. 96. Mas já vai um tempo bom. Bom, vamos ver o que o Renato falou, né? Sobre esse empate, sobre o jogo de sábado contra o Sport Recife. Eu acho que o mais importante de tudo foi o jogo de hoje. Depois de, infelizmente, da nossa eliminação na última quarta-feira pela Libertadores. Mas o que o torcedor precisa entender é que não é nada fácil
nada fácil mesmo. Você estar em 3 competições. O desgaste é muito grande, a cada 3 dias tem jogo, tem viagens longas. Por mais mordomias que o clube dê pra gente, os jogadores são seres humanos, eles cansam e fica difícil. A gente tentou, mas infelizmente não deu. Agora o mais importante é que a gente continue em 2 competições. O jogo de hoje a gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, até porque a gente vinha de uma eliminação da Libertadores, o grupo está bastante cansado e o Sport está numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim eu gostei da minha equipe, nós estávamos muito bem no primeiro tempo, até a gente tomar aquele gol no contra-ataque, mas a equipe não se abalou. Perdemos o Kahneman no segundo tempo, mas o mais importante de tudo é que a equipe continuou lutando, continuou brigando, continuou buscando o gol de empate. Chegamos, então o grupo está de parabéns pelo que realizou num jogo, mesmo com homem a menos, diante do Sport. E a partir de amanhã, sim, a gente começa a respirar o São Paulo. Graças a Deus o Grêmio, por ser grande, está em mais uma semifinal de Copa do Brasil. E isso precisa ser muito valorizado, porque não é nada fácil. Eu havia falado para vocês antes que era Grêmio e Palmeiras em 3 competições, é sempre muito difícil. E hoje o Grêmio, a partir da manhã, já começa a pensar em mais uma semifinal contra um adversário que é um clássico do futebol brasileiro, que vem muito bem também na competição, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Mas é uma partida de 180 minutos, onde a gente vai trabalhar bem, estudar bem, como a gente vem estudando nosso adversário, para tentar a vaga para a final da Copa do Brasil. Não tenha dúvida que é desgastante tu participar de 3 competições, mas esse é o ônus de quem participa. E qual time brasileiro não gostaria de estar participando dessas 3 competições? Verdade. Todos que gostariam de estar participando. Agora, a minha preocupação é saber se amanhã, ou melhor, quarta-feira, do jogo Grêmio e São Paulo, na Arena, se o Grêmio vai manter aquele tripé, que para mim é o melhor, que é um tripé que joga fácil. Se não tiver a força do São Paulo de contrapor a qualidade técnica do Grêmio, eu acho que o Grêmio ganha, não digo fácil, mas ganha para ir para o segundo jogo e garantir vaga para a final. O Grêmio, evidentemente, que o que é sempre, né, o principal objetivo, embora a gente, numa situação como essa, sem torcida, né, não tenha aquele diferencial em relação ao torcedor, mas sempre o fator local, conhecimento de gramado e tal, só que as coisas ficam mais niveladas, sem torcida, né? Mas sempre o objetivo primeiro é tu buscar uma vantagem nesse primeiro jogo. Eu diria que qualquer vantagem pode ser decisiva, determinante para uma classificação. Lógico. E qualquer vantagem na Copa do Brasil não necessariamente é vitória. Porque se você, por alguma infelicidade, sai perdendo o jogo, 1-0, daqui a pouco 2-0. E você busca um empate, como o Grêmio buscou contra o Santos, de uma forma até inusitada, lá quase 50 minutos, aquele pênalti. Só que na Libertadores tinha o fator do gol qualificado. Né? Sim. E na Copa do Brasil, se você tem um empate, um jogo não tão bom, você chega vivo no segundo jogo. Sem dúvida. O adversário também vai ter que te superar. Então, se a gente vai ter que jogar, né? Vai ter que jogar, exatamente. Então, vai ter que vir para o jogo. É que veja bem, não é o Renato, né? Para mim, qualquer treinador, quando passa a ter uma postura que nem essa que ele teve agora contra o Sport de Recife, eu acho muito mais, como é que se diz, plausível de que o Grêmio jogue como o Grêmio, né? Eu acho que, às vezes, se tenta tirar demais o foco de algumas situações e chama algumas coisas no futebol que fazem diferença. Já que estou aproveitando isso aqui, deixa eu botar também aqui, eu sempre gosto que o nosso internauta, o nosso jogador, participe, faça um programa com a música disso. E o Marlon aqui, Ramos, ele chama a atenção o seguinte: treinador com desânimo total. Isso foi contagiado aos jogadores também, por isso o futebol fraco. O Renato demonstrou isso aí mesmo, né? E tu não pode sentir isso. Não é que não vai sentir, mas tu não pode demonstrar. Né? Se passa para Mas, Cadu, eu vou te dizer uma coisa. Essa fala dele mesmo com desânimo, eu te confesso que eu acho que isso tem muito mais resposta positiva do que quando tu vem e faz um discurso de que
tá tudo certo, tá tudo Não, ok, mais do que isso, né? nós somos os melhores, ninguém joga o futebol que nem a gente. Eu não quero criticar, porque senão parece que eu estou criticando o Renato. Não é crítica, é uma análise, é verdade. Eu não quero falar do Renato, isso eu colocaria para qualquer treinador. Eu entendo que o treinador, eu também sei, né, já vivenciei bastante disso, sei que muitas vezes é necessário determinado discurso, determinada, né, forma de se expressar, é preciso. Mas quando tu tem um jogo em casa, que tu foi surpreendido, busca um resultado inesperado, como tu colocou, tu tem que colocar no jogo seguinte a dificuldade. E a serenidade, né, nesse momento também ela é importante. Exatamente. Né? O que dá para você criar uma crise, até porque, como bem colocou o Cadu, dessa vez o Paulo Luz elevou o tom, né? Subiu um pouco o tom. Então, isso também faz parte do jogo, né? Ora o treinador, ora o presidente, ora o vice de futebol. Então, esse trio aí tem que andar bem entrosado. Tem que revezar, né? Tem que revezar, senão se desgasta. O que é, em determinados momentos, a função do próprio dirigente, ou do presidente, ou do vice-presidente, no caso, né, que foi do Paulo Luz, que a gente tem pelo menos parte desse depoimento dele no último sábado. Mas eu concordo com você, porque eu vejo, eu não sei no sentido de que o Renato leva, o Gustavo, até pode ser o melhor time de futebol do Brasil, não vou discutir que seja, né? Mas isso leva o que para o adversário? E o Renato teve esse exemplo no ano passado com o Flamengo, teve aquele bate-boca, né, com o Jorge Jesus, que é o melhor é o melhor é o meu, e acabou sofrendo aquela coisa. E agora voltou de novo com, né, Cadu, com esse pronunciamento. É o melhor futebol do Brasil e acaba tendo esse fracasso. Cadu, particularmente, me incomoda um pouco essa questão do Renato de tempos em tempos se trazer, querer elevar o Grêmio a esse patamar, que, ao meu ver, não corresponde à realidade. O Grêmio estaria entre os melhores do Brasil, mas não, na minha avaliação, não é o melhor. Ele está entre os melhores. Só que quem trabalha o ambiente, às vezes percebe, faz a leitura, eu tenho que mexer com a autoestima, eu tenho que elevar, eu tenho que dar confiança. E às vezes essa é a estratégia, dar confiança. Quando não dá certo, tem isso também, né? Se tivesse dado certo, também ninguém estaria falando. Seria o melhor do Brasil. Acho que foi a única frase correta que o Vitório Pifo, naquela sua gestão, disse. Não, planejamento, quando ganha, dá certo. Quando não ganha, não dá certo. Mas sabe o que eu acho? É que se tu for olhar a resposta das entrevistas dos jogadores do Santos, tu vê que isso bateu de frente com eles. Eles trabalharam bem isso. Não, bateu de frente com o time deles. Sem dúvida. Certo? Então, assim... E o Santos, longe de ser aquele time que era o Flamengo ano passado. Não, vamos lá, o Santos jogando pela verba de classificação para pagar salário, para receber salário. Né? E jogadores buscando expressão, além disso, a expressão, né? E o mês deles estava todo em cima do prêmio da classificação. Mas dentro do gramado, dentro do campo, eu vejo que se o PP, o Ferreirinha, o meio do campo, jogar com alegria, com perseverança, com dedicação, com o espírito mas isso é o mínimo numa decisão, Sim. Mas quando você leva um gol aos 10, 11 segundos... Mas é isso aí, eu concordo plenamente. Mas o time tem que ter esse incentivo. Como eu já aprendi. O Edu havia dito. O contraponto que tu tinha colocado, que o motivo do Grêmio ter se dado mal e o Renato... dar uma reviravolta no sentido de fazer com que os jogadores se entusiasmem e joguem, porque o Grêmio, tecnicamente, esses jogadores que eu havia citado, principalmente os meia e os dois ponteiros, tem uma qualidade de ponta no futebol brasileiro. Isso aí pode fazer a diferença. Pode. Quer dizer, tem chance do São Paulo ganhar o jogo? Tem. Não, é um jogo claro aberto. Que tem chance. Mas tem um ponto que é importante. Assim, todo treinador, sem exceção, trabalha o grupo para eventual infelicidade de levar um gol, sair atrás do placar. Todo treinador trabalha isso. Prepara o time, inclusive, para a hipótese de você sair atrás do resultado. Mas ninguém prepara para levar um gol aos 11 segundos da forma como levou. Aquilo ali desmonta qualquer Gustavo, estrutura. eu falei, esse gol a 11 segundos, não sei,
É melhor tu tomar um gol a 11 segundos, tu tem 90 mas minutos para recuperar. o estado anímico, ele abate mas muito. não poderia bater, Gustavo, porque o Grêmio tinha um empate, o Grêmio tinha que marcar gols. Ou seja, o 0-0 ou 1-0 era indiferente. Era indiferente. O Grêmio tinha que marcar ou gol com um gol para a decisão para os pênaltis ou com mais gols. Mas aí o Santos cresceu muito, né? Quando o gol, ele leva um gol 50 aqui, chega lá, é como se terminasse aqui e iniciasse já com 2-1. Até porque o jogo 180 Basicamente minutos, foi isso. Mas a gente falou no Paulo Luz, o Paulo Luz, né, até foi muito incisivo na sua coletiva, o seu depoimento após o jogo contra o Sport. E também sobrou para a imprensa. Vamos acompanhar? Para dizer o seguinte: primeiro, eu sou um homem vinculado ao Grêmio há 35 anos. Eu estou cumprindo uma missão institucional. Eu quero dizer para a imprensa do Rio Grande do Sul e para alguns setores, para alguns jornalistas, que o Grêmio tem vice-presidente, se chama Paulo Luz. Segundo, muitas inverdades estão sendo ditas para os nossos atletas, desqualificando-os. Chega a ter bolão para saber que hora o Tassiano vai entrar. Porque o Tassiano é um dos jogadores mais valorosos, mais corajosos, é um jogador macho, que entra e ajuda a decidir. E eu tenho muita honra em dizer que eu procurei pela sua renovação para ele permanecer pelo Grêmio. Porque certamente quando o Cuca quis levar para o Santos, tinha razão para querer levá-lo. Quando o Luiz Felipe quis tirá-lo há 15 ou 20 dias para levar para o Cruzeiro, ele deve saber o que está fazendo. Como o Atlético do Paraná, todos os treinadores que passaram por lá esse ano queriam levar o Tassiano. O Tassiano é um símbolo de muitos outros que têm o mesmo grau de empenho. Então eu quero dizer, sob a minha responsabilidade, que nada que venha de forma externa, dito levianamente, irresponsavelmente, causando nas redes sociais um processo que chega a ser cruel para quem tem que dirigir esse clube, vai afetar o nosso ambiente interno. Nós vamos continuar firmes, fortes, porque sabemos o elenco, os homens, a capacidade, o caráter e a entrega que esse grupo dá ao Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Mas com todo respeito, meu querido amigo Paulo Luz, né? Se vai dar foco para a rede social, com todo respeito, né? Não dorme mais, o meu amigo Paulo Luz não vai dormir mais. Paulinho, desliga o celular. Para rede social aceita tudo. Rede social pode ficar. É a primeira vez que eu vejo o Paulo Luz assim, ser bastante incisivo, firme na sua palavra, muito forte. É a primeira vez que sempre eu observei, sempre E as vi ele muito redes calmo. sociais está se tornando, né, uma arena, né, de incontáveis machões, né? Aí só na rede, incontáveis machões, machões, E depois tem o incontáveis seguinte, entendedores, sabedores. E o Paulo, né? eu conheço um pouco o Paulo, me atrevo a tentar entender esse gesto do Paulo, essa contundência do Paulo. Tem muito fogo amigo, né? Essa rede social muitas vezes é aquelas pessoas que estão muito próximas. Isso vai minando de forma que chega uma hora que você acaba reagindo, né, da forma mais contundente. É bem isso aí, enfim, aí a resposta ela acaba sendo meio que... E tu como rede social tem que ignorar. e tu como conselheiro, tu tem observado que tem algumas dicas, algumas implicâncias, alguns interesses políticos dentro da agremiação? Não, é evidente que eu integro o departamento de futebol, momento, além de ser conselheiro. A pergunta mais eu conheço um pouco esse ambiente ali. Mas agora, nesse momento do Grêmio, porque o Grêmio com essa derrota aí, com a saída da Copa do Brasil com o Santos, possivelmente aí que aparece mas o Grêmio conselheiro para... Vamos comparar. O Grêmio é um clube unido. O presidente Romildo uniu o clube, as conquistas estão aí. Nós temos um modelo de governança bem estruturado, bem equilibrado. É natural que exista uma opressão, é natural. A oposição ela tem que existir, é salutar, desde que não seja raivosa, desde que não seja uma guerra. Agora, salutar, tranquilidade é onde você tem que levar. Até para a gente voltar depois falando, né, sobre a vitória do Internacional, que aí subiu a quarta posição, e essa situação toda, os pedidos do Alessandro, o Abel, ou seja, continua, não continua. Bom, mas tranquilidade você tem onde o caminho certo para a revisão do seu carro. Caso os pneus 60 anos de qualidade, lá o local certo para fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, revisão, né? Agora a gente está chegando aí, final de ano, época de viagem, de litoral, colocar o carro na estrada, mesmo que você não viaje, mesmo na cidade, né? É uma questão de segurança. Então aproveite, né, a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus. Então troca de pneus,
revisão do seu carro. E outro serviço que ele oferece também é a Casa Pneus, Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho para você fazer esse serviço. E também sua segurança, tranquilidade, você pode, agende a sua ida até a Casa Pneus, o telefone está aí, 51, código de área 33424245. Olha só, o seu teste de Covid você faz na H-Pharma da Benjamin Constant 1253, quase esquina com a São Pedro, anexo ao posto ali, para uma pessoa R$ 150, sendo duas ou mais, aí fica para R$ 130. Agora é fundamental que você tem que agendar, né, a sua ida para o seu teste de Covid. 51, código de área 30300055. Olha, e pelos protocolos, em 15 minutos você já tem aí o resultado do teste rápido, detecta anticorpos. Então, Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro, e agendando. Telefone 30300055. Você está pensando aí fazer alguma coisa na sua casa, em reformar, ou precisando, né, fazer alguma reforma, ou construir, seja o que for, né? Então você tem lá na Construtora Franz. Um atendimento aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, no litoral também, principalmente no litoral, né? O pessoal deixa a casa meia desabitada durante o período de ano, embora esse ano muita gente utilizou as suas casas no litoral em função dessa pandemia, mas sempre tem que fazer alguma coisa. Então você tem a Construtora Franz lá para litoral, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, construção, reformas. Olha, chame ele, chame a consultora, o orçamento é gratuito, sem problema nenhum. E depois você vai ver se quer ou não faz, né? Ou negocia. Então, dois telefones à sua disposição, um deles está aí na tela para você, 51, código de área 997 48 52 24 ou 991 04 94 24. Mas acesse o site da Construtora Franz, www.construtorafranz.com.br. Não deixe de fazer a reforma na sua casa, né? Não deixe de fazer o que você tiver que fazer lá, só chamando o pessoal da Construtora Franz com orçamento gratuito. Bom, material de construção você adquire onde? Aí é na Ferragem Lampião. Ferragem Lampião você tem tudo em material de construção que possa precisar, possa imaginar. De maneira presencial, o atendimento VIP lá toda a equipe de Gilberto, João Carlos, à sua disposição, está aí o endereço. Agora, se der um problema no seu condomínio, na sua empresa, onde for, na sua residência, então tem o teleentregas também, os telefones estão aí, você recebe com toda a segurança e toda a tranquilidade. Afinal de contas, né, o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né, então diz tudo que é a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, né? Aquele banco que está sempre proporcionando, facilitando, melhor dizendo, a sua vida. Então, você tem agora no Banrisul, você cadastra suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. Continua aquela promoção aqui, né, interminável, nosso dois toques, a promoção da Gráfica Clique Impresso, desses 3 quadros lindos, maravilhosos. Olha aí, para embelezar sua casa, sua empresa, enfim. Dá de presente um quadro desses aí, olha só que espetáculo. Né? Quadros com formato 60 por 90, por apenas R$ 119. Olha que barbada, hein? E tá aí o pessoal do interior, tem o WhatsApp à sua disposição, 51, código de área 996 78 15 28. E o pessoal de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, do contato pelo WhatsApp, direto na loja, que fica Danilo Peçanha, 2469. Então, você tem essa barbada aí, né? Embelezar a sua casa, sua empresa, seu escritório, seu consultório, né? E dá de presente também. Ou para você, ou dá de presente esses quadros lindos, maravilhosos. Então, e se falar que assistiu aqui no Dois Toques, tem mais um desconto ainda. Leva mais uma barbada. Então, não perca essa barbada da Clique Impresso, a sua gráfica a um clique que pertence ao Grupo Impressor. Nossos dois toques também para CPL, que é o Centro Profissional Liberal. Participe, né, do Grupo Profissional Liberal pelo CPL. Fique aí, né, com o recado dos nossos patrocinadores, nossos anunciantes, nossos parceiros. Voltamos depois falando da vitória do Internacional e a despedida do... Agora sim, agora pode tirar foto aí.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com o Edu Pesce, com o José Avelino Neto e Gustavo Schmidt. Acompanhe no canal 24524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar IDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. Nosso Dois Toques para a Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, também automatização residencial, da sua empresa, seu consultório, né? Aonde você quiser. Películas para carro e para residência, o pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços, né? Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento também, para segurança, tranquilidade, ganhar tempo, a gente, está aí o telefone, a sua ida a uma das lojas da Baidob. Nossos Dois Toques para lavagem 5 estrelas. Olha, o próprio nome já diz, lavagem 5 estrelas, que deixa o seu carro, que é um brilho total, que é um espelho total. Há mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas, né? Está aí o endereço, Avenida Ani Lopes, o telefone, e qualquer dia da semana, hein? Não pode durante a semana, tem sábado, domingo, tá aberto, 7 dias da semana aí, para deixar o seu carro, que é um brilho total. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José que está aí envolvido. Ele se manteve na Série C do Campeonato Brasileiro, mas está envolvido na decisão da Copa Ibsen Pinheiro, a Copinha. Amanhã. Amanhã é o segundo jogo. No jogo do último sábado, o São José venceu, perdeu por 3-1 para o Santa Cruz. Então vai ter que fazer, não tem gol qualificado, mas tem saldo de gols, então o São José vai fazer uma diferença de 2 gols, no mínimo, para ir para o empate. É. Bom, falando de gols, 2 gols do Internacional, vamos ver aí os melhores momentos dessa vitória do Internacional, que marcava aí, inclusive, a despedida do D'Alessandro. E o Internacional teve uma grande vitória, né, em relação a esse Palmeiras, que o Palmeiras está aí em Libertadores, é o time que está em 3 competições, como diz o cara, está em Libertadores, e esse era um jogo de 6 pontos, né? Valia a 4ª posição, que com essa vitória o Internacional subiu. E outra coisa que mostrou, olha isso, foi o gol do... E aí, veja a coincidência, né? O gol aos 10 minutos, na despedida do D'Alessandro, que usava a camisa 10, hein, Edu? Isso é bom para marketing, né? Tu que é do marketing, Edu, hein? E eu vou te dizer, né? Essa fim aí do D'Alessandro, para mim, se fecha uma era do Internacional, né? O D'Alessandro representa, ao meu ver, uma era do Esporte Clube Internacional. É um cara que tive o prazer de trabalhar com ele durante alguns anos. Sempre que nos encontramos tem uma cordialidade imensa, né? Mas falando como atleta, exemplar. Atleta dedicado, identificado, né? Cidadão. E respeitado, né? Esse é daqueles que é respeitado, né? A gente sabe da animosidade da torcida do Grêmio em relação à dupla Grenal, mas a gente sabe que no fundo o respeito por esse grande cara realmente existe. Agora o Internacional fez um grande jogo. Ele sai do time, mas entra na história, né? Ele sai da história sem dúvida, sem dúvida. Cadu, agora, até falando um pouquinho do jogo, olha, o Abel, que tinha ficado aí, ele foi positivo com o Covid, teve que jogar. O Internacional está mostrando outra cara. Sim, eu diria o seguinte, o Abel, quando ele veio, ele começou a perder jogos um atrás do outro. Foi 4, 5 jogos. Mas a pressão era grande, né, Avelino? Exato. Porque uma coisa, geralmente a substituição de um treinador é quando o time está mal, está por baixo, tu vem para resolver. Ele assumiu um time que era líder do Campeonato Brasileiro, estava classificado na Libertadores, estava classificado e não conhecia a maioria dos jogadores. Aí o que aconteceu? De uma maneira muito bem rápida, começou a ganhar consecutivamente jogos em cima de jogos, e aí ganhou de um jogo que, para mim, era uma incógnita. Agora, só interromper desse lance, esse mostra que esse é um jogador diferente. É um atacante agudo. Porque tem qualidade. É a qualidade. Ele carrega uma bola com ele, todo o campo, e chega na cara do goleiro. E dá um tapa na bola. E dá uma cavadinha de craque. O jogador que não tem essa categoria dá o quê? Dá uma porrada. Bate o E ele... Recurso técnico do Yuri Alberto. Impressionante. Mas a minha preocupação nesse jogo, em função da qualidade técnica do Palmeiras, eu deduzia que o Internacional, em função da qualidade técnica do Internacional, que não é exuberante, eu acreditava que o Internacional viesse mais uma vez perder o jogo. Mas não. Pelo contrário, jogou uma partida boa, bonita, interessante e acabou ganhando do Palmeiras. Olha, o Palmeiras é o Palmeiras.
Gustavo. Não, o Palmeiras está em três frentes Está aí, em né? 3 frentes. Então saiu muito bem. Imagina a emoção do E D'Alessandro nesse momento e a agora. alegria do Abel, eu gostei muito. No segundo gol desse rapaz, o Yuri Alberto. eu me lembrei do Abel em Yokohama, levantando os braços com as mãos cerradas para o alto, uma felicidade danada, porque parece ainda que o Internacional colocou numa posição hoje que está assim, com as portas abertas para garantir vaga na Libertadores. Essa é a discussão, Sabe a o que eu permanência ou estava não do vendo Abel, agora né? aqui, a saída do D'Alessandro, mas também vi a entrada do D'Alessandro, mas eu vi a saída e que tem sido pouco referenciada. O Dourado, né? Rodrigo Dourado. A volta dele, depois de um período em que se desconfiava até... mais que o Dourado, quem? Que o Cudê acabou tirando e agora ele voltou a reorganizar, Moledo, né? Ele reorganizou a defesa. Não, mas eu internacional. me refiro ao Dourado pelo que ele passou como atleta, pelas lesões, e havia uma desconfiança de que ele talvez nem voltasse a jogar futebol. Mas eu fico feliz de ver um atleta, né, em campo, claro, quero ganhar sério, Mas o Moledo, mas como ele pessoa, reorganizou, como o Internacional atleta, né? parou reorganizou a defesa, né? E o Cuesta voltou a ser o Cuesta, né? Não, Essa é uma coisa que ninguém Moledo entendia. voltou a ser o Moledo Não, também. mas o Moledo que foi que arrumou a defesa. Aliás, jogou muito essa última Vamos ver partida. o que o D'Alessandro... Me lembrou esse jogo contra o Palmeiras, me lembrou do jogo contra o Flamengo, que ele foi espetacular. Ele Vamos ver jogou o de uma maneira- que o D'Alessandro, né, na sua coletiva, seu último ato, né, pelo Internacional, na sua despedida aí, após o jogo do último sábado. Cara, é um momento que eu poderia imaginar, mas depois acontece outras coisas, né? Porque é um momento que é especial, um momento onde eu não sabia se ia fazer parte do jogo, né? E um jogo difícil, 1-0. Quando fez o 2-0, imaginei de repente que poderia entrar. Bom, aí foi quando entrei, eu queria fazer parte do jogo, muito. Queria fazer parte do último jogo dentro do Beira-Rio, queria participar. Graças a Deus consegui, mesmo que sejam 5, 6, 10, o que for. A minha ideia era fazer parte e com uma vitória. Eu fico feliz pela entrega do time, pelo jogo que fez o grupo. E pessoalmente, cara, gratidão, agradecimento por tudo que tem me demonstrado o grupo, funcionários do clube nestes últimos dias. Foi difícil a noite de ontem, foi difícil hoje, vai ser difícil quando cai a ficha hoje à noite, amanhã, que não vou fazer mais parte da história do clube, que a partir de amanhã, obviamente, continuarei treinando e cumprirei meu contrato até o último dia, mas não entrarei mais com a camisa colorada. Então, é uma sensação de tristeza muito grande e por tudo o que eu passei dentro do clube, o que eu vivi. E quando olho para trás, uma sensação de felicidade por tudo que tem conquistado dentro do clube. Eu fiz parte de grupos importantíssimos, de jogadores importantes, jogadores que foram mais vitoriosos do que eu dentro do clube. Mas acho que saiu tudo como eu esperava e melhor ainda, né? O carinho dos colegas, funcionários, isso aí para mim tem um valor. Tá aí então, essa foi a última entrevista coletiva do Alessandro, que ele decidiu. Agora eu ouvi de um colorado, torcedor colorado, o Edu, que disse assim, olha, se tivesse com torcida pedindo para ele ficar,
Eu não sei se ele não voltava atrás. O Grêmio acontecia uma vez com o Luxemburgo, que o presidente Fábio Kopp não queria continuar, não queria, que a pressão, fica. Que a pressão ia ser grande, ia ser muito grande. Eu estava no Olímpico Mas eu- naquele jogo, cada vez que a torcida gritava assim, aumentou mais 100 mil o salário do Luxo. Mas o D'Alessandro não tem dúvida nenhuma que ele vai ficar aí, vai jogar o seu futebol mais um ano, mas ele deixou bem claro a continuidade, ele certamente vai voltar ao Internacional, depois como diretor técnico, um treinador, que também já fez um curso de técnico, mas ele precisa se preparar para isso, né? E ele deixou bem claro que isso aí terá uma continuidade, até o mesmo jogo de despedida depois com o torcedor. Né? E eu acho até que ele vai se dar muito bem, talvez como dirigente, talvez até como técnico também, porque o D'Alessandro, pelas informações que a gente tem ao longo desses anos todos, o D'Alessandro sempre foi um jogador espetacular em todos os sentidos. Não, eu tive depoimento, já disse aqui, de vários dirigentes que trabalharam com ele. Porque o D'Alessandro esse é chato. Sim, é chato, mas ele é chato muito pela qualidade. Se o treino é às 8 da manhã, ele é o primeiro a chegar. Se está no ônibus, às 9 ele está no ônibus. Se está para viagem, ele está sempre e está cobrando os outros por que não estão esse horário. Então, eu acho que o Edu também tem a possibilidade. E tem mais um aspecto, eu acho bacana aqui, que o Internacional, até se ouviu alguns comentários, né, aí da mídia e tal, nos últimos anos, que o Inter não estava tratando bem os seus ídolos, né? Isso se ouviu muito. Isso é histórico aí. já. Isso já é histórico. Mas o D'Alessandro é uma mudança de postura do clube, né? Há todo o envolvimento do clube nesse... O depoimento do vice-presidente do Internacional, o Alexandre Chaves Barcelos, assim, o Internacional vai ter que aprender a conviver sem o D'Alessandro, por tudo que ele significava, não só dentro de campo, mas no vestiário, com o grupo, a lidança que ele tinha. E, inclusive, pretende realizar um jogo amistoso vai acontecer, de despedida do D'Alessandro. Isso é evidente que vai acontecer. Isso aí é lógico que vai acontecer quando o público voltar. Sem dúvida. Ponto final. Obrigado, Edu. Que agradeço, Cadu. Feliz Natal, Cadu. Eu não falei no início do programa, porque realmente, para mim, eu não sei exatamente como é que eu seguiria o resto do programa. Obrigado, Chico. Forte abraço. Fica com Deus. Pois é, isso aí que a gente vai encerrar também, fazendo uma homenagem como a gente abriu o programa, né? Só antes dizendo que você tem aquelas promoções espetaculares lá da Kia São Motos. Olha, você não está de carro novo, não vira o ano de carro novo se não quiser. Aquelas promoções espetaculares e maravilhosas lá, né? do Jefferson Fisternal. Olha, Cerato 2.0, 24 vezes com taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos, né? Então, aí a revenda daqui a São Moto, Avenida Ceará 370, da Avenida Ipiranga 813. Preço e qualidade, onde é que você tem? No Grupo Zafari, né? Lá que você tem preço e qualidade no Grupo Zafari. Bom, como eu sempre digo, todos saímos daqui, vamos ao Barranco, né? Restaurante Churrascaria mais premiado do Grande Sul. Hoje, a tristeza do Barranco, apesar do Barranco de todos nós. Tu me permite fazer um pedido? Vamos bater uma salva de palma. Vamos encerrar dessa maneira, eu vou encerrar dessa maneira. Eu só quero deixar, né, mais uma vez registrada a perda desse grande amigo, grande empresário, o que foi o Chico, né? Cara querido. Está aí na tela para você, está aí, a gente vai encerrar o programa com essa imagem, exatamente que ele nos deixa em outro plano, mas vai ficar sempre conosco, no nosso coração, na nossa memória, por tudo que o Chico fez, não só pelos amigos, pela cidade, por Porto Alegre. Chico, que Deus o tenha. Nossa. Põe a foto do Chico, por favor. Aí, grande Chico. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.